Bom dia, gente! Hoje, a pedidos, eu vou falar um pouco sobre fibromialgia. É uma síndrome que afeta de 10 pessoas que tem, de 7 a 9 são mulheres. É uma doença incapacitante e limitante, que muitas vezes é acompanhada por fadiga, além da dor generalizada, fadiga, alterações no sono, no humor, insônia, depressão, até ansiedade. Pelo método tradicional, pela medicina tradicional, o diagnóstico é feito por exclusão, ou seja, não tem um exame de imagem que diagnostique, que confirme a fibromialgia. O diagnóstico é clínico e tem 18 pontos previamente selecionados no corpo, e para um diagnóstico de fibromialgia, 11 pontos que manifestam dor já é considerado que a pessoa tem essa síndrome fibromiálgica. Então, geralmente a pessoa chega com inúmeros pontos dolorosos pelo corpo inteiro, uma fadiga extrema, cefaleias recorrentes quase todos os dias. Então, isso faz com que o médico faça esse exame de exclusão e de toques também pelo corpo inteiro para chegar ao diagnóstico de que a pessoa tem fibromialgia. Saindo um pouco da medicina tradicional, a gente vai para a nova medicina germânica, que tem como princípio que doença não é doença. Os sintomas são manifestações do corpo que são geradas a partir de um conflito. E falando da fibromialgia, são conflitos que foram impactantes, inesperados, dramáticos, só que num contexto de impotência e desvalorização. A fibromialgia, então, ela é um sintoma generalizado com dores em várias partes do corpo, e pela medicina germânica, pelo bioalinhamento, que é baseado na nova medicina germânica, o bioalinhador ele vai na raiz do problema, do conflito primário que gerou aquele sintoma. Geralmente a fibromialgia começa em uma das partes do corpo, ou a cervical, ou os ombros, ou as pernas, os braços. Então, geralmente tem um conflito de desvalorização, incapacidade. E por que acontece nas mulheres? Mais nas mulheres, né, do que nos homens. Para mim, é muito óbvio isso. Claro que não tem nenhum estudo científico. Isso daqui é a minha percepção, é a minha opinião. Que desde que mundo é mundo, os homens foram feitos para sair à caça, para pegar o alimento para a família, e a mulher fica cuidando do lar, né, do ninho, né, na família, abdica de tudo em função da prole, da família. E a percepção, desde muito tempo atrás, a mulher era o sexo frágil. E isso, há muito tempo, as pessoas, né, as mulheres principalmente, vêm com essa ancestralidade de que a mulher é um sexo frágil. Isso está incutido na mente de muitas pessoas ainda, né? E essas crenças, elas ficam impregnadas. Ela pode não ser nem minha, mas ela vem lá no DNA, né, na minha ancestralidade. E as mulheres sentem mais, né, são mais emotivas, elas agem mais pelo lado esquerdo do cérebro. Hoje em dia, obviamente, tem muito mais mulheres mais que confrontam. Os hormônios femininos fazem com que as mulheres elas fiquem mais acuadas, mais intimidadas, ou mais não pro combate. Elas não vão pro combate que nem os homens. Os hormônios femininos fazem com que elas fiquem mais reservadas, mais restritas à casa dela, né, naquela condição de cuidar da prole, da família. E a fibromialgia, então, ela vem com um contexto muito grande, a percepção da mulher é muito grande no contexto de desvalorização, impotência, incapacidade. Vou dar um exemplo. Quando uma mulher vem para um consultório com muita dor nos ombros ou nos braços, né? De primeiro, assim, o primeiro sintoma começou a dor nos ombros e nos braços, depois foi pro resto do corpo. E ouvindo a história dela, tu percebe que isso começou numa briga entre marido e filho, onde ela não se sentiu capaz de reagir, né? De
de apartar aquela briga, né, por várias crenças, pelo histórico ali familiar, né, que não vem ao caso, mas ela se sentiu impotente e incapaz de apartar aquela briga. Ou pode acontecer concomitantemente com essa dor nos ombros e nos braços, a cervical, porque ela teve que se submeter, baixar a cabeça para uma determinada situação que ela não concordava, que ela se sentia contrariada, mas que no momento ela não pôde fazer nada. E essas brigas dentro de casa vão aumentando e cada vez ela se sente mais impotente, mais incapaz de fazer alguma coisa, mais submissa àquela situação que ela não consegue fazer nada. E muitas vezes as dores vão para outros lugares, por exemplo, as pernas. Ela não consegue sair daquela situação, ela não consegue andar, ela não consegue caminhar para fora daquilo. Isso tudo, o cérebro não faz diferença do que é real, imaginário, simbólico ou virtual. Então, o pensamento do cérebro, o fato de não querer sair não precisa significar realmente ela sair de casa, mas sair daquela situação em que ela se encontra. Então, pode afetar as pernas, e pode vir também uma dor de cabeça, porque ela fica pensando como é que eu vou fazer para resolver essa situação, né? Então pode vir cefaleias constantes, pode vir a depressão, porque como não tem um diagnóstico preciso, e dor é uma coisa que não se explica, né? Ninguém sabe da intensidade da dor que tu tá sentindo. Então muitas vezes as pessoas que sentem fibromialgia são taxadas como mentirosas, ou que tá fazendo uma tempestade no copo d'água, que não é tanta dor assim, que tu pode estar sentindo. Se sente depressiva porque não consegue fazer as coisas que gostaria, né? Então a depressão acompanha muito essas pessoas. Esse foi um exemplo, né, de uma história, de um conflito possível. Tem duas opções para uma pessoa que tem fibromialgia. Ou a dor começou em todas as partes do corpo ao mesmo tempo, né, num único conflito, ou as dores a cada conflito foram para partes diferentes. Então, isso o bioalinhador, ele vai na história, por isso que a gente conversa bastante, faz uma anamnese bem profunda, para saber quando começou, né, e que por parte do corpo começou. Então, resumindo os conflitos possíveis envolvidos, quem desenvolve a fibromialgia são conflitos de que eu tenho que abrir mão da minha vida para cuidar dos outros, eu tenho que abrir mão das coisas que eu gosto em detrimento da minha família, geralmente envolve a família, envolve muito abuso, né, físico, moral, geralmente na infância, as mulheres geralmente relatam isso, né, aí a pessoa se sente incapaz de empurrar o agressor, se sente submissa àquela situação, então afeta muito a cervical. Tô fazendo alguma coisa que eu não quero, né? Então se sente contrariada. Mas por que que o corpo reage dessa maneira? Qual é a vantagem biológica? E lembrando que a vantagem nem sempre é uma coisa boa. Ela vem com dor, com limitação. Então, na fibromialgia, afeta os músculos, né? A fibra muscular. E tem estudos também da nova medicina germânica que diz que afeta o periósteo. Então, o corpo entra num freio. Ele diminui a função muscular para quando tudo tiver mais propício, tu ter aquela força, aquela capacidade de agir naquele determinado momento, novamente. Então, a pessoa, quando entra em fase de estresse, no conflito, ela não sente dor. Ela sente dor quando ela relaxa, na fase do relaxamento. O corpo reage da maneira, bom, eu vou parar tudo agora, eu vou diminuir a função desse músculo que foi afetado pelo conflito, para diminuir o aumento da massa do conflito, para que no novo momento, quando acontecer novamente, eu me sinta capaz de reagir, né, de fazer a ação necessária que aquele membro seria capaz de fazer, mas não fez. Então, as terapias como bioalinhamento, EPASE, as barras de Axis, Theta Healing, aromaterapia, são excelentes, né, métodos alternativos que deveriam ser os principais, os primeiros a ser buscados, na minha opinião, né, que eu falo sempre nos meus vídeos, mas enfim, opinião minha. Para mim,
as barras de Access e o Theta Healing podem ajudar na questão das crenças, né? De que, eu tenho que abrir mão da minha família, da minha vida em detrimento da minha família, ou aquela crença, né, incrustada, vindo lá da ancestralidade, de que mulher é sexo frágil e etc. Na questão da insônia também, da depressão, né, devolver a alegria para a vida dessa pessoa. Nada impossibilita de fazer bioalinhamento, EPAS e barras de Access, Theta Healing, né, não tudo junto, mas para tentar ajudar é sempre válido. Mas para mim o principal método que trata assim, a raiz, efetivamente, na minha visão, é o bioalinhamento e o EPASE. Concomitantemente com a aromaterapia, os óleos essenciais, principalmente o Deep Blue, né, do Terra, que é maravilhoso em questões musculares e nervosas. E também o DDR Prime, do Terra, e o orégano também pode ser utilizado para esse fim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha alguma pergunta, pode me mandar pelo direct ou pelo link do WhatsApp na bio. Tá bom? Me sigam nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, que vou fazer novos videozinhos. E o próximo eu vou falar sobre celulite, que também afeta, na maioria das vezes, as mulheres. Por que será? Hein? Tem alguma visão sobre isso? Alguma percepção sobre isso? Beijo, bom fim de semana!